só isso, entende? Não, e é uma parada que eu queria muito falar sobre, porque esse lance da intolerância religiosa é uma coisa que me pega muito e é uma coisa que me incomoda e eu não concordo absolutamente. E aí, por isso que eu queria te perguntar, porque é um cara, pô, que tá em evidência, fala muito bem, prega o evangelho, e eu falo, pô, porque talvez se o David tivesse nascido em outro local, ele estaria falando das mesmas coisas, mas de uma outra forma, talvez dentro de uma outra cultura, porque eu creio nisso, tipo assim, que às vezes o caminho é um só, mas às vezes por ser de lugares diferentes são outras culturas, outros jeitos, Compreendo. outras Tem até um músicas. livro que fala sobre isso, Fator Melquisedeque, que fala sobre os traços do cristianismo em outras religiões, mas você vai entendendo que ao longo do caminho existe um caminho só e existe as beiradas, que vai dar nesse caminho e você vai compreender o todo, sabe? Então, eu compreendo o teu coração e a sua inquietação em relação a isso, e ela está muito conectada com o desrespeito e a intolerância das pessoas, sabe? Quando quem conhece Jesus de verdade não tem coragem para ofender alguém. E eu não estou falando de falar de pecado ou de te ajudar a melhorar. Não. Estou falando de ofender. Sabe, quando eu menosprezo você, quando eu me sinto superior... Mano, quem se sente superior já tá errado. Eu vou contar uma história pra vocês. Tem uma vez que eu fui numa cidade pregar, ministrar, faz muito tempo isso. E eu fui numa igreja que tinha a igreja da frente que era rival. Já tá errado. Se você tá falando do mesmo Deus, então... Peraí, o que muda? Se o chefe é o mesmo, a empresa é a mesma. Então, o que muda? Bom, tudo bem. Cara, eu me lembro que eu tava andando na rua aqui, assim e tal, e aí tinha irmãos da outra igreja vindo aqui. Como eu tava vindo aqui, eles atravessaram a rua e foram pra cá. Caralho. Aí eu falei, Jesus, cara, o que é isso? Que absurdo. Não é nem intolerância religiosa, é a mesma religião. Só que isso, nós somos assim. Nós somos soberbos. Principalmente, por isso que aquela questão do nível, se a gente não cuidar, quanto mais a gente sabe, a gente fica perigoso, a gente se sente melhor do que os outros. Sabe, às vezes o cara que tem um pouco mais de dinheiro, ele se sente melhor do que o cara que tá no semáforo pedindo ajuda, sabe? E quanto mais a gente tem, mais servo de todos a gente é. Entendeu? Então, por exemplo, quando você olha para a Bíblia, quando você olha para a palavra, você vê que é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Quando você vê Jesus falando, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, onde Jesus diz que uma ovelha se perdeu, 99 ficaram no deserto, no deserto. A Bíblia fala no campo aberto, na versão do King James fala open field, que é campo aberto. Significa que Jesus abandonou 99, deixou as 99 para ir atrás de uma que se perdeu. Ou seja, de uma ovelha perdida. Ela que se perdeu, não foi o pastor que expulsou ela. Ela se perdeu. E a Bíblia diz que o Senhor deixa as 99 no deserto para ir atrás que se perdeu. Aí lá na frente ele vai dizer assim, ó, porque mais vale uma que precisa de arrependimento, né, comigo, do que 99 que são justas, né, ou boas. Eu tenho que ler um pouquinho melhor, até um pouquinho diferente. Só trazendo por miúdos. O que ele está dizendo? Cara, o cara que se acha que são as 99 justas, elas não precisam de mim. E aí, eu vou ler só para não cometer a gafe. Lucas 15 aqui. Bíblia, aqui, Lucas 15, só para não ser leviano no texto. Aqui, ó. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Tá descansando aí? A parábola da ovelha perdida, ó. Ó, digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ponto. Aqui mora um negócio. Quem é que não precisa de arrependimento? Todo mundo precisa. Então as 99 elas não existem. Porque todos precisam de arrependimento. Todos os dias. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos os dias. Para quem que Jesus está falando isso? Para os fariseus. Os fariseus que eram os religiosos da época e que se sentiam superiores aos demais porque eles eram detentores da lei. Entendeu? É para eles que Jesus está falando. Vocês não precisam de arrependimento, então vocês vão ficar no deserto sozinhos. Quem precisa de arrependimento e reconhece, e me reconhece, está no meu colo indo para casa. Entende a diferença? Então, quanto mais eu digo, Jesus, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, só o Senhor, e eu respeito, melhor é a minha vida com Jesus. Entende? Quando eu me sinto superior, esse negócio de, você você não merece andar comigo, eu sou melhor do que você, a minha religião é melhor que você. Isso não é evangelho. O evangelho é diferente disso tudo aí. O evangelho é Jesus. Olha para Jesus que você vai entender.